Psicólogo ou psiquiatra? Quem eu devo procurar? Eu sou Paulo Aragão, sou médico psiquiatra e hoje nós vamos justamente responder nesse vídeo uma dúvida muito comum. Qual é a diferença de psicólogo e psiquiatra, né? A quem eu devo procurar quando eu estou passando por alguma alteração mental, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto é diferenciar. Qual é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Veja bem, primeira coisa está na formação. O psicólogo ele faz faculdade de psicologia. O psiquiatra ele primeiro faz uma faculdade de medicina, ele forma-se em medicina para depois fazer a especialidade em psiquiatria. Ou seja, a psiquiatria é uma especialidade médica, a psicologia é uma formação à parte. E a psiquiatra, por ter essa formação orgânica, biológica, ele é aquele profissional que está autorizado a prescrever as medicações, os psicofármacos, aqueles que atuam, né, no sistema nervoso para poder tratar as doenças mentais, como depressão, ansiedade. Então, esse é o ponto geral. O primeiro ponto é a formação, né? Psiquiatra, especialidade médica, e o psicólogo, né, ele se forma em psicologia. E o psicólogo também ele pode atuar em diversas especialidades, né, que a gente chama de linhas de psicoterapia. Tem a psicanálise, né, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a logoterapia, do qual eu também sou especialista, né, que é a terapia orientada para o sentido da vida, porque o psiquiatra ele pode também, além de prescrever medicações, ele também pode fazer psicoterapia, né? Então tem uma outra linha de psicoterapia também, que é a logoterapia, que é a terapia orientada para o sentido da vida. E aí justamente uma coisa que confunde, às vezes as pessoas têm aquela ideia que é o seguinte: quando a coisa é mais levezinha, eu vou para o psicólogo conversar, né? Essa é a ideia geral que a pessoa tem, né? E quando a coisa está mais grave, está mais séria, né? Está já lá, né? Bem grave mesmo, aí a pessoa, então agora tem que ir para o psiquiatra porque o negócio está pegando, né? Agora que eu estou ficando doido, né? Então eu vou para o psiquiatra. Veja bem, primeiro ponto que deve ser esclarecido. O fato de ir ao psicólogo não é simplesmente uma conversa, um desabafo, vou pagar para desabafar e ficar contando lá os meus problemas. Não, a psicoterapia é uma terapia orientada, né, a partir de técnicas que justamente facilitam o seu autoconhecimento e refletir melhor sobre aquelas situações pelas quais você está passando. Então é algo sério, a psicoterapia, o psicólogo não é só uma conversa, né? Da mesma forma também, o psiquiatra não está ali só para passar um remédio, né? O que você está sentindo? Não estou dormindo. Toma aí um Rivotril, vai embora e tchau, né? O ser humano não é uma máquina a ser consertada, ele é uma pessoa. E o psiquiatra ele precisa, antes de mais nada, conhecer a pessoa como um todo para, a partir daí, prescrever uma medicação. Vamos supor. Então, casos leves a casos moderados e casos graves são indicados tanto no psicólogo como no psiquiatra. Veja só, vou fazer algumas comparações que possam ajudar você melhor a entender, né? Porque muitas vezes a gente fica com essa dúvida, um ou outro, mas muitas vezes os dois são necessários. Por exemplo número 1, uma pessoa está, por exemplo, querendo fazer um tratamento para emagrecimento, ela está com obesidade e ela quer emagrecer. Ela vai precisar de um tratamento multidisciplinar. Por exemplo, um endocrinologista para poder justamente tomar uma medicação que possa auxiliar no seu emagrecimento, né, um controle clínico. Ela precisa também de um acompanhamento de um profissional da educação física para prescrever exercícios, para justamente, em conjunto com o endócrino, né, o profissional da educação física e o endocrinologista, em suas áreas distintas, juntos, poderem ajudar a essa pessoa a chegar no seu objetivo final, que é o emagrecimento e ter uma vida mais saudável. Um outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que fratura a perna. O que vai acontecer? Ela vai precisar de um ortopedista fazer uma cirurgia, mas também no processo de reabilitação, para poder justamente adquirir os seus movimentos de volta, ela vai precisar também de um trabalho de fisioterapia. Veja, ortopedista é uma especialidade médica, fisioterapeuta é uma outra formação, mas os dois juntos, aliados, né, em áreas diferentes, mas complementares, vão ajudar a pessoa a superar a sua dificuldade e poder voltar a andar normalmente depois dessa fratura. E a pessoa que está passando por um problema mental, por exemplo, a depressão, ela vai precisar muitas vezes do psiquiatra para prescrever o psicofármaco, né, o remédio, o antidepressivo, mas ao mesmo tempo também ela precisa de uma terapia para poder lidar melhor com a situação, para poder ter uma atitude melhor diante daquela situação, entender a depressão, né? O terapeuta ela vai orientar alguns exercícios, algumas
algumas formas da pessoa lidar melhor com aquela doença, ou seja, não são coisas, né, vamos dizer assim, que se combatem, muito pelo contrário, são coisas complementares. Então, na maioria das vezes, a pessoa vai precisar tanto de um psiquiatra como de um psicólogo. E, repetindo, como precisa também de um fisioterapeuta e de um ortopedista quando fratura a perna, quando precisa de um endocrinologista e de um profissional de educação física para um objetivo de emagrecimento. Então é isso, claro, aqui foi um apanhado muito geral, muito genérico, justamente para poder fazer com que você compreenda, né, diferenças básicas, né, claro que tem coisas muito mais profundas ainda, mas aqui é só um apanhado geral para fazer você entender a diferença básica entre um psicólogo e um psiquiatra. Se esse vídeo fez sentido para você, peço que você encaminhe para mais pessoas para que elas também possam ser esclarecidas dessa dúvida que você também tem e que agora espero que tenha sido esclarecido. Então é isso, fique por aqui. Ao longo das próximas semanas nós vamos trazendo outros conteúdos sobre a psiquiatria em geral, sobre o sentido da vida, trazer reflexões que possam ajudar você a ter uma vida com mais plenitude. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.